Presidente. Eu gostava de cumprimentar em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Confederação, cumprimentar o Sr. Presidente e agradecer a participação nesta nossa reunião no âmbito desta apreciação parlamentar promovida pelo PCP, não sem antes, em estilo de nota de rodapé ou de brincadeira, dizer que dos cerca de 1.200.000 desempregados que neste momento se verificam em Portugal em sentido lato, portanto contando o subemprego e a mão de obra disponível e os pescados, desses 1.200.000 desempregados, se todos cumprissem a orientação do CDS e do PSD, teríamos dentro em breve 1.200.000 novas empresas exportadoras, mas nenhuma tinha trabalhadores, porque todos os desempregados eram uma empresa. Portanto, isto do empreendedorismo e da potenciação da capacidade exportadora tem que ser muito bem contextualizado, porque caso contrário estamos a dar uma mensagem que é absolutamente impraticável e absurda. Porque se queremos resolver o desemprego com o empreendedorismo, teremos que aceitar. Eu não interrompi o Sr. Deputado, e portanto agradecia que fizesse o mesmo, tivesse o mesmo comportamento. Eu gostava de, recolocando a discussão nas questões da apreciação parlamentar, gostava de perguntar, portanto, nós entendemos bem as considerações que a Confederação aqui nos trouxe sobre um conjunto de aspectos deste decreto. Curiosamente, na maior parte, aqueles em que o PCP não pretende intervir. Se reparou, portanto, aqueles aspectos que aqui referiu são precisamente os que não são alvo de intervenção parlamentar através desta apreciação. Portanto, por exemplo, a diminuição do prazo de garantia, a majoração do subsídio para casais com ambos os cônjuges em situação de desemprego. Portanto, todas essas matérias não são alvo de intervenção nem por parte do PCP, nem por parte das propostas apresentadas por outros grupos parlamentares. Deixou de parte aquelas, ou pelo menos tocou mais ao de leve, naquelas que são as questões alvo de alteração, ou de proposta de alteração, e é precisamente sobre essas que eu gostava que se pronunciasse. Porque é que entende que são positivas? Porque é que entende que diminuir a prestação de subsídio de desemprego, o seu valor, o seu prazo de atribuição, é uma medida genericamente positiva? A não ser que eu tenha entendido mal e tenha apenas dito que são resultantes do memorando e que, como tal, são absolutamente intocáveis. Infelizmente o Governo, ou felizmente, não pensa assim para tudo. Não pensa assim para tudo. Por exemplo, também diz no memorando que é preciso cortar o financiamento às escolas privadas e o Governo não o fez, aumentou. Portanto, há vários casos em que o Governo se demonstra bem mais brando no cumprimento do memorando do que noutros e, portanto, eu também gostava de chamar a atenção para que esta ideia de que o memorando tem que ser cumprido ferreamente e que mesmo aqueles que não o assinaram a ele se devem submeter, eu julgo que deve ser questionada. E, portanto, se nós julgarmos livremente que estas medidas são prejudiciais para a economia e para a sociedade portuguesa, eu julgo que devemos afirmar com toda a frontalidade e, aliás, fazendo uso daquilo que é a grande mais-valia da democracia, que é poder questionar também as ordens que venham elas da Alemanha, venham elas do FMI, venham elas do PPD ou do CDS. E, portanto, eu julgo que é óbvio que as confederações patronais veem na desvalorização do subsídio de desemprego uma ótima possibilidade de baixar salários. Portanto, é evidente, aliás, representam empresas que prosseguem o lucro e, portanto, os custos salariais são uma despesa significativa na estrutura de custos das empresas e, portanto, a possibilidade de baixar esse custo, tal como qualquer outra renda sobre os fatores de produção, é sempre bem-vinda. Mas eu julgo que, dado o tecido que representam, essa avaliação simplista pode ser posta em causa. Julgo que, se fizermos uma avaliação mais aprofundada da desvalorização salarial em Portugal, da degradação da qualidade de vida e do poder de compra, do alastramento do desemprego, e se tivermos em conta as previsões futuras, que não antevêem nada melhor no que toca à diminuição do desemprego, nem ao crescimento económico, conjugando tudo isto, eu duvido que numa avaliação lúcida
mesmo uma confederação patronal possa dizer que a desvalorização salarial é um caminho, ainda que um caminho de mitigação dos problemas a curto prazo. Porque este é o caminho, precisamente, do aumento da concentração dos lucros de todas as empresas nas mãos de umas poucas, nomeadamente aquelas que vos vendem cada vez mais caro os fatores de produção e que cobram rendas cada vez maiores pelos fatores de produção de que fazem uso, e daquelas que concentram também cada vez mais os setores do comércio e dos serviços, nomeadamente as empresas monopolistas do setor da grande distribuição. E, portanto, este é o rumo que favorece esta concentração. A constituição e o aprofundamento desses monopólios. Eu tenho dúvidas que isto seja o mesmo interesse, ou que isto represente o mesmo interesse que a diversidade que constitui o tecido do comércio e dos serviços em Portugal. Muito embora possa parecer uma cenoura, tenho numa perspectiva mais aprofundada, parece-me que é um presente envenenado, mesmo para uma confederação patronal. Mas, obviamente, aí também deixo estas dúvidas e estas questões para que possamos todos refletir, porque também estou convencido que para o setor que representam, a diminuição e a desvalorização salarial não é o caminho para a dinâmica económica e para o desenvolvimento do país.